Fala, meu povo! Boa noite para vocês, sejam bem-vindos a mais uma live do Cotidiano. Você me conhece, meu nome é Camila Abidão e eu tô aqui para falar um pouquinho para vocês hoje sobre um tema bem polêmico, que é dizer que o homem não é o sacerdote do lar. Nossa, Camila, caramba, você tá falando um negócio aí que vai causar polêmica, hein? A ideia aqui não é polemizar, não, gente. Desde um tempo eu tenho conversado muito com Deus. E uma das coisas que tem mais me irritado somos nós, né, filhos de Deus, estarmos deixando de viver grandes coisas por estarmos em engano. Então, o meu objetivo aqui é acabar com o engano, né? Dentro da palavra de Deus, dentro daquilo que Deus fala que é o correto, que é liberdade, que não é, o que é pecado, que não é. Tá bom? Então, um deles que eu quero falar com vocês hoje é que o homem não é o sacerdote do lar. Várias vezes, culturalmente e tudo mais, a gente fica vendo assim na igreja, o pessoal falando algumas coisas, né? É assim, é assado, faça isso, faça aquilo. Por causa de simbologias que Deus sempre usou, tá bom? E se você for procurar, não existe lugar nenhum na Bíblia dizendo que o homem é o sacerdote. Não existe lugar nenhum dizendo que o marido, o esposo, é o sacerdote. Você pode procurar. Você não vai encontrar essas palavras. Ah, Camila, mas é uma interpretação. Meu amigo, vamos tomar muito cuidado com a interpretação, porque o diabo, quando ele quer enganar, ele interpreta também a palavra de Deus. No Éden, ele interpretou a palavra de Deus erroneamente, de acordo com aquilo que convinha a ele. No deserto, ele lançou as palavras de Deus contra o Jesus, né? Contra ele mesmo, utilizando as palavras de Deus de acordo com uma interpretação que convinha a ele. Não aquilo que convinha a Deus, aquilo que Deus estava dizendo. Então a gente precisa ter muita cautela quando a gente vai falar da interpretação da palavra de Deus. Porque não é o que convém a mim, não é o que faz sentido para mim, não é o que eu acho. É o que Deus de fato está dizendo ali. E para a gente interpretar a palavra de Deus, a gente precisa estar com Deus nos explicando. É uma palavra revelada, não é uma palavra que você lê com a mente. Não é um livro mental, é um livro espiritual que inclusive traz princípios naturais, mas que direcionados pelo Espírito traz vida. Simples assim, tá? Então se você for buscar a Bíblia inteira, não existe lugar nenhum dizendo que o homem é o sacerdote do lar. Não existe isso. Até porque se você for parar para pensar, qual que é a função do sacerdote? O sacerdote, o sumo sacerdote, era o único homem entre os sacerdotes lá que entrava no Santo dos Santos. Então existia o templo de Deus, né, com 3 áreas. A área mais profunda era o Santo dos Santos. Valeu, Bruno. Era o Santo dos Santos. O Santo dos Santos é onde ficava a Arca da Aliança, onde tinha as 2 tábuas da lei que Deus escreveu com o dedo dele nas pedras, entregou para Moisés falando assim, ó, essa é a lei que deve reger como o povo de Israel, o meu povo deve caminhar. Então eles guardaram as tábuas na Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus. E aí nesse templo tinha 3 áreas, a área externa, onde mais gente ficava, na medida em que o pessoal ia entrando, menos pessoas podiam entrar, e apenas o sumo sacerdote entrava lá no Santo dos Santos, na presença de Deus, para fazer propiciação pelos próprios pecados e pecados do povo. Então ele ia lá por meio de uma série de rituais, de sacrifício, matava os animais, aspergia sangue ali, queimava a gordura aqui, queimava a gordura ali, fazia uma série de coisas. E aí ele entrava lá para quê? Para pedir perdão em nome do povo, né? Para pedir perdão pelos próprios pecados e os pecados do povo. Essa era a função do sumo sacerdote. Essa, né? Então é aquela pessoa que vira um mediador entre o povo, que não pode entrar na presença de Deus, e Deus. É o único cara que pode ficar entre as pessoas e Deus. Deixa eu te falar. Seu marido não é o seu mediador entre você e Deus. Não é. Não é. E isso é uma coisa que tem gerado muita confusão. Por quê? Porque não existe padre, pastor, bispo, diácono, seja lá o nome que você der, marido, que seja, ou pessoa no mundo, que seja um intermediador entre você e Deus. Não existe essa pessoa. Não existe.
Em Hebreus 7,11, eu vou ler, é um texto assim que você tem que ter um conhecimento histórico, entendimento sobre linhagens, etc., entender o que é lei, o que é graça. Mas eu vou ler para quem entende, para a gente entender. A partir do verso 11, Hebreus 7, a partir do verso 11, ele fala assim: se fosse possível alcançar a perfeição, né, a todo mundo ficar perfeito diante de Deus, ou seja, ser justo. Poxa, a gente pecou, mas a gente vai ser justo. Por meio do sacerdócio levítico, pois em sua vigência o povo recebeu a lei de Moisés, né, a lei lá nas tábuas, por que haveria ainda necessidade de se levantar outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque e não de Arão? Arão era do sacerdócio levítico, era o irmão de Moisés, era da descendência dele que vinham os sacerdotes, era uma linhagem, eram os descendentes dele. Mas o que acontece? Foi levantado, Jesus era conhecido como da ordem de Melquisedeque, um outro sacerdócio. Aí ele até fala no verso 12, pois quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança de lei. Então não é a lei do primeiro sacerdócio, é a lei do segundo sacerdócio. Ora, aquele de quem se dizem essas coisas pertencia a outra tribo, da qual ninguém jamais havia servido diante do altar. E lá pedir perdão pelos pecados do povo, né? Ninguém tinha feito isso nessa ordem de Melquisedeque. Pois é evidente que o nosso Senhor, que é Jesus Cristo, descendente de Judá, tribo da qual Moisés nada fala quanto a sacerdócio. O que acabamos de dizer fica ainda mais claro quando, aparece outro sacerdote semelhante a Melquisedeque. Alguém que se tornou sacerdote não por regras relativas à linhagem, mas segundo o poder de uma vida indestrutível. Pois sobre ele, Jesus, é afirmado: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Quem é sacerdote? Jesus. A ordenância anterior é revogada, porquanto era fraca e inútil, não adiantava nada. O pessoal tentava lá fazer propiciação dos pecados, sacrificando cordeiro, indo lá pedindo perdão, e eles não percebiam que eles nunca paravam de sacrificar os bichos, porque o povo estava sempre pecando. Ou seja, não estava adiantando aquelas tábuas, não estava adiantando aquela lei, não estava adiantando aquele tanto de ritual, porque o povo não mudava. O povo continuava fazendo o que era errado diante de Deus. Pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma, isso aqui é a palavra de Deus falando, sendo introduzida uma esperança superior pela qual nos aproximamos de Deus. Isso não aconteceu sem juramento. Outros se tornaram sacerdotes sem qualquer juramento, mas ele se tornou sacerdote com juramento quando Deus, o próprio Deus disse: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Jesus tornou-se, por isso mesmo, a garantia de uma aliança superior. Não é uma aliança que a gente está junto com Deus por causa do cumprimento da lei, da gente ficar seguindo aquelas regras, mas porque Cristo é a nova aliança, por meio dele, tá? Ora, daqueles sacerdotes tem havido muitos, porque a morte os impede de continuar em seu ofício, ou seja, eles morrem e não podem continuar trabalhando. Mas visto que Jesus vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive para sempre para interceder por eles. Ou seja, o próprio Jesus que fica lá com Deus falando, intercedendo, falando assim: não, pai, ele é meu, ele me aceitou, ele acredita que eu que vou salvar ele, não é a lei que vai salvar ele, eu vou salvar ele, ele está aqui grudado em mim, no meu corpo, é um ramo nessa videira que sou eu. E você pode ver que eu estou trabalhando com ele, estou ensinando ele, estou botando vida nele, ele está mudando, está gerando fruto porque ele está grudado em mim. Não é perfeito, nunca vai ser. Só depois que vier aqui para a glória que a gente vai dar outro corpo para ele. Mas ele está em mim. Então se está em mim, é meu. É meu. E o Deus Pai não mata Jesus, não. Não faz nada disso. Tá bom? Aí fala assim: é de um sumo sacerdote como este que precisávamos. Santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. E ele fez isso de uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Pois a lei constitui sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas, aquela aliança anterior. Mas o juramento que veio depois da lei constitui o Filho perfeito para sempre. Então, uma coisa que eu quero trazer para vocês é que acabou esse negócio
de que o homem é o sacerdote do lar. Sacerdote é um mediador que vai lá pedir perdão pelos pecados das pessoas, porque ele é o único que é o mediador. Não existe isso. Jesus, quando morreu, o véu do templo que separava o Santo dos Santos das demais partes foi rasgado. Ou seja, qualquer pessoa pode ter acesso a Deus, única e exclusivamente por meio de um sacerdote perfeito, chamado Jesus Cristo. Então tem que acabar essa palhaçada. Ai, porque o homem é o sacerdote do lar. Não, o homem não é o sacerdote do lar. Se você acha que você é sacerdote, você está sem emprego, porque já foi cumprido essa função. Você tá, é melhor procurar outro emprego. Melhor procurar outro emprego. Essa não é a sua função de ser um mediador entre a sua esposa. Agora, o que a Bíblia diz na relação do casamento, a gente vai encontrar em outro texto. Lá em Efésios 5, 22. Mulheres, sujeitem-se a seus maridos como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher. Como também Cristo é o cabeça da igreja. Não falou, pois o marido é o sacerdote da mulher como Cristo é o sacerdote da igreja. Ele é o cabeça, que é o seu corpo, do qual ele é o salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Calma, meninos. Eu ainda vou falar sobre a submissão feminina, tá? A gente vai quebrar o pau nisso aí também. Tem dessa não. A gente só danar com vocês, tá doido? Mulherada também vai ter que ouvir algumas amanhã, tá, meninas? Então tem 3 versos falando do papel de submissão da mulher, tá? Tem esses 3 versos. Aí vem 6 versos falando do marido. Maridos, amem as suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo. Antes, o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Aí fala, por essa razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Gente, se tem uma função sacerdotal de Cristo, porque o que o sacerdote anterior fazia? Ele pegava um animal que simbolizava Cristo, que foi o Cordeiro Perfeito, ia lá e matava o animal como propiciação pelo pecado. Não era nem ele. Não era nem ele. Ele delegava essa função para outro. Cristo fez o sacrifício perfeito. Se você quiser ser o sacerdote conforme Cristo, sabe como que ele fez a propiciação pelo pecado, como ele foi sacerdote? Sacrificando a si mesmo. E é aqui que ele fala isso também. O homem como cabeça, você quer liderar, sabe qual é o seu papel, homem? Se sacrificar. Todos os dias. Todos os dias. Se sacrificar. A sua posição não é ficar sentado numa cadeira, como muita gente acha, numa posição de autoridade mandando e desmandando. Não é o meu papel, eu não sou homem, e só um homem pode ensinar um outro homem a ser homem. Eu falo isso direto quando eu vou conversar com homem. Eu falo, olha, eu não posso te ensinar a ser homem, eu não sou homem. Só um homem pode te ensinar a ser homem. Mas eu sou líder e eu sei ensinar líderes a liderança. Isso eu sei. E quando a gente assume uma posição de cabeça ou de liderança, o próprio Jesus falou que aquele que quer ser o maior, o cabeça, o que está acima, é aquele que serve a todos. Ah, Camila, não sei se eu acredito nisso. Sabe um lugar que você vê isso muito bem, funciona muito bem, onde os princípios de Deus são muito corretamente aplicados? No universo empresarial. Grandes empresas que têm sucesso fazem isso. Todos os princípios de Deus, eles são irrevogáveis, eles funcionam. Onde você quiser aplicar eles. Não importa se você vai servir a outros deuses, não importa se você vai servir a Mamon, não importa. Se você aplicar o princípio, funciona, porque é um princípio. É um princípio. E o princípio de Deus, dentro das empresas, funciona muito bem, porque existe um princípio de liderança, de hierarquia. Existe hierarquia. E nessa hierarquia, você tem lá um cabeça, alguém que tem uma visão que direciona.
Mas sabe como eu particularmente tive esse entendimento rapidamente? Lá atrás, quando eu, comecei a liderar muito, mandar muito bem. O meu entendimento é, para eu assegurar que esse negócio aqui funcione muito bem, eu tenho que garantir que todas as pessoas estejam servidas em cada uma das suas necessidades da melhor forma possível. E o meu trabalho aqui é estimular que elas deem o melhor de si e elas se tornem as maiores que elas puderem ser, porque tudo isso, esse projeto, tudo isso aqui vai crescer junto, né? E é assim que eu lidero, é assim que eu faço. E se você pegar Jesus, quando ele fez isso com os discípulos, ele fez a mesma coisa. Ele caminhava junto, ensinando cada um deles como deveria agir, como deveria fazer, entregando a ele mesmo por cada uma dessas pessoas. E olha a mentalidade de um líder, de um cabeça. Falava assim, olha, essas coisas, eu vou embora, mas eu vou deixar para vocês um consolador. Mas eu digo uma coisa, vocês ainda farão essas coisas e coisas maiores ainda. Coisas maiores ainda. Então, o seu papel como homem não é ser um mediador entre a mulher e Deus. Não é. Não é. Você não é um mediador. Teu pastor não é teu mediador. O padre não é mediador. Não importa quem é essa pessoa que fica falando, ai, porque Deus falou comigo e a partir de agora vai ser só assim e você aí não sabe de nada, senta lá, Cláudia, porque você não sabe. Não tem dessa. Então, existem até muitos casos assim, que Deus fala coisas comigo que ele não fala com meu marido ainda. Se você pegar a Maria, quando ela era virgem, Deus, o anjo Gabriel desceu para falar com ela primeiro. Jesus, quando ressuscitou, falou com uma mulher. Ele não precisou de um mediador masculino para falar com elas. Ele falou diretamente com elas. Não usou um homem para falar com elas, só ele falou com elas. Então não existe essa coisa do mediador. Não existe. E ainda tem mais, quando você vai lá em Colossenses 3, lá no final, cadê? Ah não, é em 1 Pedro, peraí. Segura, rapaz. Lá em 1 Pedro, ele fala muito da questão do casamento também, né? Mas ele fala assim, cadê? Lá em 1 Pedro 3,7. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e coerdeiras juntas do dom da graça da vida. Ele falou isso, alertou, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Então, marido, se vocês não forem sábios no convívio com suas mulheres, tratando-nas com honra, entendendo cada uma delas como parte mais frágil, mais sensível, lá no Éden, Deus, para construir a mulher, para fazer a mulher, ele tirou a costela do Adão. Ele tirou um osso de dentro do Adão e colocou ela do ladinho para ser, o povo fala, a mulher é uma auxiliadora. Gente, mulher não é papel secundário. Mulher não é um papel secundário, não. Ela é protagonista, sim, tá? Ela é coerdeira, tanto é que fala que o homem, uma esposa sábia como uma coroa na cabeça de um marido. A coroa, ela é colocada na cabeça como parte da decisão. Uma mulher prudente, uma esposa prudente só vem do Senhor. A prudência habita com a sabedoria. Fisiologicamente falando, isso não é para valorizar, não é que é melhor ou pior, são coisas diferentes, as coisas são o que são. Mas a mulher, ela é mais inteligente que o homem devido à capacidade, à quantidade de informações que ela processa e a capacidade de juntar o lado cognitivo com o lado emocional. Isso torna ela mais inteligente. Então, um homem sábio, um homem líder, na multidão de conselheiros, se ele é um homem de Deus, ele sabe que na multidão de conselheiros ele vai encontrar sabedoria. E a mulher é uma conselheira das decisões. É uma conselheira. Então, quando o homem falar, eu sou o sacerdote do lar, talvez seja mais adequado falar que você é o cabeça da casa. Você é o líder da casa. E como líder, você vai responder pela sua liderança. E talvez você precise aprender que liderança tem muito mais a ver com servir do que ser servido. Tem muito mais a ver com você se sacrificar do que sacrificar outras pessoas. Você não deve, não precisa, não tem que sacrificar a sua esposa, não tem que sacrificar os seus filhos. Você está ali para servi-los, para morrer
E sabe qual é o papel da mulher? Te estimular a fazer isso. Estimular a fazer é você morrer mesmo. Ai, Camila, que absurdo. Gente, é tão absurda a inversão de valores no nosso mundo que esse é um dos atos mais heróicos de toda a história. Sabe, homens e mulheres têm embananado os homens. Embananado. Fisiologicamente também falando, se você pegar o homem mais forte do mundo, a mulher mais forte do mundo, por mais que essa mulher seja muito forte, ela dê um pau em um bando de homens, o homem mais forte do mundo vai dar um pau nessa mulher. Porque ele é mais forte. Ele é maior. Ele tem mais massa muscular. Fim. É uma constituição fisiológica. É do teu corpo e do corpo da mulher. Então o homem, ele é o cabeça sim, ele responde por isso sim. Então, por exemplo, você tá até um amigo meu desse exemplo, você tá num carro com a sua família, tá o homem, a mulher e uma criança, no meio do nada. Não tem posto de gasolina perto, não tem sinal de celular. O carro para. Vocês não vão tirar par ou ímpar o homem e a mulher para ver quem vai sair para resolver isso, não. Não vai. Quem vai se estrepar nessa história, em termos de sair para proteger a família, é o homem. E a mulher vai cuidar da criança. Nossa, Camila, que machista. Não é machista, estou falando da perspectiva de Deus. Se você acha machista, isso diz mais respeito a você do que sobre mim. Mas eu estou trazendo aqui a palavra de Deus. E eu já botei ela um monte de vezes à prova para falar assim, deixa eu viver esse negócio aqui, igual você está falando, Deus, para viver, deixa eu ver se esse negócio é assim mesmo. E eu comprovo com evidências, eu não acho. Eu vou vivendo e vou comprovando eu mesma. E se você tiver coragem, eu te desafio a fazer o mesmo, senão continua do jeito que tá. E aí vai obter os mesmos resultados. Mas não é achar, é viver e comprovar os resultados. Simples assim. Então o homem é o ato heróico, é o cara que vai fazer acontecer. Aí tem um monte de mulher que acha machismo, e acha lindo a mulher que se mata, que se faz um bando de coisa. Não é heróico? Por que o cara não pode ser herói então? Por que não é bonito pra ele fazer isso? É maravilhoso para um homem que assume a sua posição de cabeça, de líder de uma casa, assume as responsabilidades. A responsabilidade, como o Paulo fala lá em Efésios, de alimentar, de cuidar. E o alimento é espiritual, o alimento é emocional, o alimento é material. Claro que é. Claro que é. Isso aqui é um time, uma família é um time. É um time, cada um tem uma função e uma função mais plenamente adaptada. Ai, Camila, significa que eu não posso fazer um monte de coisas? Não, gata. Pelo amor de Deus, eu sou empresária também. Eu não vou ficar usando a mesma força física que um homem? Claro que não, eu uso a inteligência. Você usa a inteligência, usa da tua sabedoria para administrar as coisas. Lógico, na minha casa quem faz a administração financeira sou eu. Ué, sou melhor do que ele nisso, vou lá e faço. Ah, você tem que ficar cuidando das coisas da casa? Tenho nada. A gente ganha dinheiro e paga um empregado, ou a gente faz isso juntos e digo mais, ele é o chefe de cozinha daqui de casa. Ele cozinha. Uma coisa tem nada a ver com a outra, também não é bíblico isso. E se você pegar na Bíblia, tem um bando de homem cozinheiro. Não sei de onde tiraram essa história. Acho que mulher que tem que cozinhar. Loucura. Cozinha quem quer, quem gosta, quem tem habilidade, quem quer desenvolver, faz aí um trato aí. Isso não é bíblico, né? Vamos viver Bíblia, vamos viver os princípios de Deus. Então, vou falar mais uma vez. O homem não é o sacerdote do lar. O homem não é um mediador entre as pessoas e Deus. E esse papel já foi cumprido, já foi, sabe, não tem espaço para outra pessoa, porque foi plenamente cumprido. Tem gente que quer ficar revivendo a velha aliança, as velhas práticas, do velho jeito. Não adianta. Ah, igual vamos circuncidar. Circuncisão era um sinal para o povo ver com os olhos carnais, porque eles estavam espiritualmente mortos, não conseguiam ver com olhos espirituais, aquilo que Deus está falando para a gente fazer hoje, espiritualmente falando, matar a sua carne. E a sua carne é o seu cérebro, para que o espírito viva. Você possa viver pelo espírito. Entende? Então não existe, essa função já foi cumprida, o sacerdote já foi cumprido. O homem, ele é o cabeça da mulher. Ele é o líder da mulher. E eu te digo mais, ele vai ser responsabilizado pela sua liderança. Ele vai ser responsabilizado. Se você não entende muito bem o que se trata de ser líder, eu te aconselho você a aprender um pouco mais sobre liderança. Se desenvolver como líder e entender o que isso significa em termos práticos. Não significa você sentar e ser autoritário. Não tem nada a ver com isso. Significa muito mais você servir, ensinar, caminhar junto, levantar as outras pessoas, valorizar.
Vai lá, você consegue. Eu seguro as pontas, porque eu sou homem. Eu que vou me estrupiar aqui pra dar tudo de bom e de melhor pra vocês. E a mulher, meu amigo, uma mulher assim, quando é tratada assim, você fica de boas, que você vai ter a melhor esposa que você poderia ter. A melhor esposa. Então eu quero tirar esse mito, esse engano de que existe um outro mediador além de Jesus. Jesus já cumpriu toda a função. Você está desempregado da sua função de sacerdote, tá? Não precisa preocupar com isso. É necessário que você se preocupe muito mais, se você quiser ser como Cristo, entregar a si mesmo pela sua esposa, pela sua família, pela sua igreja, por aqueles a quem você lidera. Tá? E o primeiro, se você quer ainda colocar seu sacerdote aí, o seu primeiro sacerdócio, o seu primeiro ministério, a sua primeira função é com a tua família. Porque foram eles que Deus confiou. Antes de qualquer outra pessoa, é a tua família. A tua família. Deus, quando Ele nos chama de noiva. Ele nos chama de filhos. Isso é família. Ele não chama você de empregado. Ele chama você de filho. Filho, imagem e semelhança do Criador. É disso que Ele chama. Ele valoriza muito a família. Tá bom? Pessoal, é isso. Todos os dias, às 18h05, eu tô aqui falando a palavra de Deus. Fiquem à vontade para expor temas, para falar alguma coisa também, se você acha que não é assim, acha que é assim, estamos aqui para aprender juntos, tá bom? E sempre, sempre, sempre coloquem Deus na frente, perguntem para Deus, peça para Deus direcionar, que Deus não deixe, não permita que nenhuma palavra que não seja dele saia da sua boca. Peça sempre a Deus. E peça a ele também para que ele fale para você, ele explique para você essas coisas, que ele te explique. Várias vezes eu fui em vários lugares e a coisa me incomodava e eu percebia que o Espírito Santo estava querendo me ensinar coisas novas, querendo me ensinar coisas diferentes. Então ele me ensinou, ele vem me instruindo, ele vem colocando pessoas, me mostrando na Bíblia e ele mesmo vem me ensinando. Então você não precisa acreditar em mim, você precisa acreditar no Espírito Santo de Deus. Você precisa acreditar em Deus, porque Ele vai te conduzir a toda a verdade, se você quiser, se você se dispuser, se você decidir abrir a sua mente e falar assim, Deus, beleza, eu aprendi de um jeito, mas eu vou colocar a prova e eu quero que o Senhor me ensine. Meu amigo, uma oração poderosíssima. Aí começa a cair sua religiosidade, cair aquelas crenças anteriores, começa a cair todos os enganos. Começa a cair. E aí você começa a entender a verdade e viver a vida conforme a verdade e os princípios de Deus. Aí você vai entender o que é plenitude. Aí você vai entender o que é graça. Aí você vai entender as coisas de Deus. Porque vai sair o que não é de Deus e entrar o que é de Deus. E eu quero que você viva isso. Eu quero, é irritante ver pessoas, cara, escravas. E o escravo não deixa os livres serem escravos. Não deixam, ainda quer atrapalhar os outros. Quando Jesus fala que no mundo a gente ia ter aflições, era esse povo. O povo que você quer ser livre, o povo que querendo escravizar. Mano, vai ser livre. Pessoas livres deixam os outros ser livres. Entendeu? Você faz o que você quiser, eu faço o que eu quiser e cada um responde pelas suas decisões. E tá tudo certo. Então, se você quiser viver como livre, fale com Deus, porque Ele vai te conduzir a toda a verdade. Você vai conhecer a verdade vai te libertar. Porque você vai começar a viver de acordo com aquilo que Deus diz. E Deus os chamou para ser livres. Para ser livres. E como Deus fala, mas não deem, vocês foram chamados para ser livres, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne, do seu cérebro, que é imediatista, quer recompensa imediata e tem uma mentalidade desse tamanhozinho, tá? Sua carne ela é boa para ser escrava da tua mente, escrava de quem você é, da sua alma, do desejo da sua alma, direcionada pelo Espírito, porque o Espírito também não obriga ninguém a nada. Deus não obriga ninguém a nada, Deus não é tirano, Deus não é autoritário. Que Deus é esse que ordena e é autoritário que pergunta se você aceita Ele? Você me aceita? Jesus ele fala isso, você me aceita? Você decide, entendeu? Ele não te obriga a nada, não. Tanto é que vai ter depois, no final, os frutos das suas decisões. Quem decidiu foi você, não tem nada a ver com ele. Ele te instrui, ele te ensina, ele te orienta. Só isso. E você acredita se quiser. Se quiser. Entendeu? E vai chegar aquele dia que todo mundo vai virar e falar assim, caraca, falaram, mas eu decidi que eu não queria. Ou então você vai falar assim, yes, obrigada Deus, porque eu decidi que eu queria abrir mão do meu orgulho, da minha soberba, para aprender um pouco mais aquilo que eu não sabia. E o que eu não entendia, que me causou estranheza, eu fui atrás até o Senhor me ensinar. Tem profeta que fala, e é impressionante, os caras revelam uns papos que eu tenho com Deus, umas conversas que eu tenho com Deus, que é uma loucura. O cara vê eu falando com Deus. Ele narra... Eu não sei o seu jeito. Deus me fala, Camila, ai de você de mudar seu jeito por causa de alguém. Eu te fiz de jeito, eu vou te aprimorar. Mas Deus ama, entendeu? E no meu jeito era, Deus,
Eu quero entender, eu quero entender, eu quero entender. Como assim um pai explica pro filho? Eu quero entender, eu quero que você me explica. Como é que eu vou obedecer se eu não sei sua vontade? Entendeu? Eu quero te obedecer, mas, poxa, tá um bando de voz aí, qual que é a sua? Entendeu? E Deus ensina, gente. É muito simples, é relacionamento. A gente que tá querendo complicar as coisas. Então larga desse engano, não tem nada de homem ser o sacerdote, tá desempregado, sai da sua função, vai ser cabeça, vai ser chefe, vai ser líder, vai liderar, seja um exemplo pra nós, seja um herói da sua geração, seja o orgulho, sabe, das pessoas, faça a diferença, seja sal, seja luz na tua casa, seja tudo aquilo que você quiser ser. E amanhã eu vou falar com você, mulher, pra largar de parar de querer assumir o lugar do seu marido. Você sair disso. Submissão é lindo, é top, funciona, que é uma beleza, mas submissão não significa ser capacho. É isso que eu quero te ensinar. Pra gente parar de se revoltar com essa onda aí de, ai, submissão, nossa, chega, arrepia o caramba. Entendeu? Eu vou te ensinar a você ser submissa e algumas dicas de sabedoria, de como lidar com, às vezes, seu marido não tá assumindo a posição de cabeça dele, de como você auxiliá-lo a assumir essa função. Tá bom? É isso, meus queridos. Beijo grande, fica com Deus e amanhã a gente se fala. Tchau, tchau.